Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Ideias. Hoje o nosso tema é um tema educacional. Quero falar um pouco sobre 4 termos que nós costumamos utilizar no nosso cotidiano, né, de professores, de estudantes também, mas que muitas vezes a gente não reflete suficientemente sobre o significado básico, significado simples de cada um deles, mas que por não pensarmos na significação e, portanto, naquilo que cada um desses termos implica, muitas vezes nós encontramos alguma dificuldade nesse processo de ensinar e de aprender. As palavras que eu quero conversar com vocês hoje, de maneira breve, primeiro, atividades. Segundo, exercícios. Terceiro, testes. E quarto, avaliação. Atividade, exercício, teste e avaliação. Ora, qualquer pessoa que esteja acostumada com esse universo de estudos, só em eu mencionar essas 4 palavras, você vai poder encontrar por si mesmo a distinção entre elas. O problema é que no dia a dia nós encaramos como se fossem sinônimos, como se fossem termos intercambiáveis e estivesse se referindo ao mesmo aspecto do processo ensino-aprendizagem. No caso, atividade é tudo o que nós fazemos dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Quando o professor expõe, ele está realizando uma atividade. O aluno, por sua vez, ao escutar, o simples fato de ouvir, também está envolvido numa atividade. Quando você executa um exercício, é uma atividade. Quando faz um teste, é uma atividade. O professor, quando avalia, ele está em atividade também. E quando o aluno se submete a um teste, a partir do qual o professor vai avaliá-lo, ele também está em atividade. Então, simplesmente, a atividade é tudo o que nós fazemos dentro desse processo. Agora, existem diferentes tipos de atividades, diferentes tipos de ações. Exercício, como a própria palavra nos diz, exercício é aquilo através do qual você vai exercitar um conhecimento. O objetivo de um exercício é que o aluno possa aplicar o conceito ou a habilidade que ele vem estudando e para que essa compreensão do conceito ou o domínio da habilidade possa ser concretizada, possa ser sedimentada. Então é pelo exercício, seja em que tipo de aprendizagem for que esteja envolvida. Há vários tipos de aprendizagens. Podemos aprender conceitos, podemos aprender habilidades, seja mentais, seja corporais, e aprendemos também habilidades sociais. Enfim, é um universo bastante amplo. E essas aprendizagens só são consolidadas se nós exercitamos, ou seja, se nós aplicamos de alguma maneira dentro do ambiente da vida real ou dentro de um ambiente simulado, que é o que normalmente nós fazemos dentro de uma educação escolar. Nós simulamos certas situações para que o jovem, o estudante, exercite aquela habilidade que está em questão ali dentro. E o teste, a famosa prova, muitas vezes, o teste de múltipla escolha, ou aquela produção textual onde o estudante não pode pescar, como a gente chama aqui, né? Não pode pescar, não pode colar. Na verdade, o teste já é exatamente outro instrumento, é um outro tipo de atividade. O objetivo é ver até que ponto o estudante, o aprendiz, ele domina aquela habilidade e consegue realizá-la sem um auxílio, seja uma fonte de pesquisa, seja o auxílio de uma outra pessoa. Então, várias habilidades podem estar envolvidas nessa avaliação. Pode estar sendo testada a capacidade dessa pessoa recuperar informações, né, dentro do seu universo de conhecimento, de recordar, ou pode também estar testando a habilidade de reconhecer certa informação, que é diferente. Quando, por exemplo, muitas vezes nós olhamos uma questão objetiva de múltipla escolha e nós reconhecemos ali determinadas expressões, determinados conceitos, e aí você lembra, poxa, eu lembrei, é isso aqui. Então você teve um auxílio, você reconheceu algo que estava diante de você. Algumas vezes, numa produção, por exemplo, textual, redação, o aluno ele não vai ter o auxílio de já ter diante de si um signo
ele vai ter que recuperar, e isso envolve memória, envolve também uma compreensão profunda daquele conteúdo. Então, mas o teste, o objetivo dele é de algum modo mensurar aquela aprendizagem, até que ponto esse jovem aprendeu. Isso não quer dizer que o teste vai te dar uma prova 100% de que aquilo foi aprendido, ou que não. Mas, na verdade, é o mais próximo que nós podemos chegar de ver a aprendizagem de uma pessoa, porque a aprendizagem ela é interna. Então, um teste, ele simula uma situação para que aquela pessoa que está sendo testada, ou seja, o aluno que vai ser avaliado através do teste, ele aplique o conhecimento, aplique a habilidade. E do modo como ele se sai nessa atividade, nesse teste, é que você vai concluir se ele aprendeu muito, pouco, mais ou menos, o que é que ele não domina, o que é que ele domina, enfim. E, por final, a avaliação. A avaliação é um olhar sobre tudo isso, todo esse processo, e nós chegamos num veredito. Né? Pode ser um veredito qualitativo, você, sei lá, cria um conceito, ótimo, bom, regular, ou de 0 a 10, enfim. Mas essa coisa de fechar o conceito e classificar é uma necessidade do próprio sistema de ensino, que requer de nós que a gente transforme essa avaliação, esse julgamento, que deve ser um julgamento crítico, é uma apreciação que não tem como ela ser reduzida verdadeiramente a um número ou a um conceito ótimo, bom, regular. Mas requer-se de nós que a gente crie essa escala de valores, né? de conceitos, ou essa escala numérica, e a gente tente classificar essa pessoa dentro disso. Mas não significa que seja algo absoluto. Mas aí nós vemos essa diferenciação entre esses 4 termos, e é importante que a gente compreenda isso. E eu sinto que dentro desse sistema que nós estamos agora enfrentando, né, a maioria de nós professores que não tínhamos tal experiência de ensinar através de redes sociais à distância, é importante que fique claro para nós, para os estudantes também, a diferença de cada uma dessas palavras. Atividade é tudo que fazemos. Não existe aprendizagem sem atividade, sem ação. É preciso agir, é preciso aplicar para que a gente aprenda. Seja a aprendizagem de conceitos, seja a aprendizagem de habilidades mentais ou corporais, ou mesmo habilidades sociais. Sem o exercício, sem a aplicação, não haverá aprendizagem. O exercício, que é exatamente isso, essa repetição, essa aplicação para que seja consolidado, sedimentado o conhecimento. O teste, ele se faz necessário, sim, dentro do sistema de ensino que nós temos, dentro da própria lógica social, que aí não cabe a mim, no momento, colocar em xeque, questionar, é a realidade que vivemos. O teste está aí, a todo momento nós somos testados, seja numa prova de concurso, numa prova de vestibular, no Enem ou na escola. Mas o teste não é o fim em si mesmo. O teste é apenas mais um instrumento através do qual nós vamos estabelecer uma avaliação, uma apreciação. Essa apreciação é exatamente o que nós chamamos mais propriamente de avaliação. E a avaliação deve nortear o nosso trabalho, nos dizer o que foi bom, o que não foi, o que continuar fazendo, onde precisamos modificar nossa ação, nosso planejamento. Então, esses 4 termos são de fundamental importância. O exercício ele também serve para avaliação. Embora seu objetivo seja simular uma situação onde o estudante vai aplicar para que seja consolidado, mas nessa atividade, o professor, ao observar como o jovem se sai nesse exercício, ele já está fazendo uma apreciação, ele já está vendo os pontos fortes, os pontos fracos, né, da aprendizagem desse aluno. E aí se dá aquela avaliação que nós chamamos de avaliação contínua. Então essas 4 palavras são muito presentes em nosso dia a dia e penso eu que é muito importante que a gente traga para o nosso cotidiano um discernimento muito claro, muito preciso de que são coisas distintas, embora estejam envolvidas dentro do mesmo processo
e levá-las em conta, todas, é de fundamental importância para o processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas, se inscreva no nosso canal, ajude para que a gente amplie as atividades e possa assim estar divulgando alguma informação que seja útil, né, para aquelas pessoas que atuam dentro da educação, para você que é estudante, você que é um leitor, que gosta de temas dessa natureza. Muito obrigado, curta o canal, compartilhe, até o próximo vídeo.